A gente foi chamado para fazer uma demonstração no CT do São Paulo Futebol Clube. Chegamos lá, o gramado estava molhado, o lugar não era adequado para a gente. Hoje eu uso até como exemplo, isso não era adequado para a gente fazer demonstração, mesmo assim a gente foi fazer. E um dos meus companheiros de equipe, de 1,95 m, 100 kg, ele fez um movimento. Na verdade, a gente não estava lutando, a gente estava fazendo demonstração. Ele escorregou no gramado, caiu na minha cabeça. Eu fiquei estatelado no gramado na hora. E eu lembro que eu consegui virar de barriga para baixo, levantar. Me levaram para o departamento médico, puseram os eletrodos no meu pescoço. Durante 40 minutos eu fiquei tomando choque. No dia seguinte saí de lá normal. Pensei, né, meu? Na hora que eu sofri o acidente, eu pensei que quebrei o pescoço. Mas como eu saí andando, achei que não foi nada. E vamos tocar. Pra você ter uma ideia, como eu continuei com a minha vida normal, 2 anos depois eu fui para o Campeonato Mundial de Defesa Pessoal em Paris, fiquei em 4º lugar. Fui depois para o Uruguai, competi o Sul-Americano e fui campeão sul-americano. Continuei levando a vida normal. Então, só para o pessoal entender, e como já está dito, né? Acho que eles já viram ali no início, já tem a ideia aí. Então, você continuou a vida normal, sendo que, já podemos falar. Eu já tinha quebrado o pescoço, mas eu não sabia. Com o pescoço quebrado. Estava com o pescoço quebrado. Fui para o Mundial com o pescoço quebrado, sul-americano com o pescoço quebrado. Nossa. Fui campeão sul-americano, mas eu não sabia. Isso foi em 97. Em 2005, eu comecei a sentir um desconforto físico. Chegava na academia, na época eu já era professor, e eu lembro que eu não conseguia ficar muito tempo em pé. Eu ficava em pé, minha perna começava a bambear. Eu achava que eu fosse ficar sentado, aí você começa aquela coisa, né? Tô ficando velho. Aí eu tinha que sentar. Ia fazer algum movimento de defesa pessoal. Quando eu ia demonstrar, eu perdi o equilíbrio. Eu achava estranho aquilo. E fui levando a vida normal. Eu brinco, falo como desgraça pouco é bobagem na minha vida. Na mesma época, meu pai foi hospitalizado com hepatite B. 2 dias depois, a minha mãe foi internada com diabetes. Nossa. A minha vida se equilibrava em cuidar dos meus pais e trabalho. Em 2006 foi pior. Em setembro, meu pai faleceu. Nossa. Um mês depois foi a vez da minha mãe. Tadinho. Também eu enterrei meu pai numa segunda-feira, 11 da manhã. Meio-dia eu estava dando aula. E 5 da tarde eu fui visitar minha mãe internada na UTI de um hospital infartada e sem uma perna. E a gente tinha que falar para minha mãe que papai tinha falecido. Então ficou uma situação... Bom, enfim, um mês depois minha mãe veio a falecer. E eu já tinha piorado. Quando foi no mês seguinte, eu fui procurar os médicos para tentar descobrir o que havia de errado comigo, que eu não conseguia mais andar, não conseguia fazer mais um monte de coisa. Eles acham... Bom, o primeiro diagnóstico que eu tive foi um pré-diagnóstico por telefone, pelo que eu estava sentindo. O médico falou, olha, pelo que você está me falando, você está com esclerose múltipla. Precisamos entrar... Quero você segunda-feira no meu consultório. Fui no consultório, só que na época eu estava com problema financeiro, não tinha convênio médico, eu tive que fazer os exames tudo pelo SUS. Tudo junto ainda. Tinha perdido pai, mãe, problema financeiro. Tudo pelo SUS. Eu tinha perdido meu emprego, que eu dava aula na época em 7 academias, tinha sido mandado embora. Bom, só que esses exames demoraram tanto tempo que quando eu peguei a ressonância magnética, eles viram que eu tinha uma compressão na medula na altura da primeira vértebra. Para os médicos era um milagre de Deus. Eles falaram, você não era nem para estar andando, não sei como você está andando. Continua levando a vida que você está levando, porque você não era para estar em pé. Falei, continuei levando a vida normal. Isso já em 2006. Fui levando, continuei dando aula, trabalhando normalmente, sempre trabalhei muito. Então deixa eu... Essa aqui. Então vamos lá. Continuando um pouco da história, aí eu peguei e continuei competindo, aí os médicos falaram, olha, não sei como é que você está andando. Continuei vivendo. Quando foi em 2012, eu estava péssimo. Eu não aguentava mais. Não conseguia mais andar, eu andava corcunda, meio que em L. Aí eu fui num fisioterapeuta, na verdade assim, fui num fisioterapeuta aluno meu e falei, eu não consigo mais andar, não consigo mais fazer nada, eu preciso da tua ajuda. E eu cheguei a ter uma conversa com Deus, falei, Deus, eu não vim no mundo para ser tartaruga, nunca murmurei, nunca reclamei de nada na minha vida, mas eu não aguento mais. Ou você me leva ou me cura. Nunca mais esqueço que eu entrei nesse fim de semana, isso foi numa sexta, eu fui no fisioterapeuta. Fim de semana fui numa igreja que eu não conhecia, porque eu queria ver se Deus falava comigo, e o pastor olhou para mim e falou, olha,
Deus manda te falar que está te dando a cura. O irmão pagou um preço alto por ter servido a Deus. Então recebe tua cura em nome de Jesus. Eu falei, amém. Saí de lá. E na segunda-feira fui num médico, especialista em coluna, e o médico descobriu que eu estava com o pescoço quebrado. E ali começou o milagre que Deus operou na minha vida. Ele virou para mim e falou assim, olha, cara, você está com o pescoço quebrado como é que nunca viu isso? Isso que eu fui para ver minha lombar, eu não fui para ver meu pescoço. Ele abriu a ressonância errada. Aí eu falei, como é que você quebrou o pescoço? Eu voltei lá atrás, 17 anos antes, e lembrei do acidente que eu tive e falei, foi 17 anos atrás. Ele falou, você precisa operar. Agora é uma cirurgia delicada, você corre o risco de não voltar, porque eu vou ter que mexer nas duas vértebras, a margem de erro é 0, mas se você não operar, você vai morrer. E eu realmente achei que Deus estava me levando e eu estava indo feliz da vida. Porque eu tive uma vida maravilhosa, mesmo não merecendo, Deus sempre me abençoou muito. Aí eu olhei para ele e falei assim, você me dá 45 dias para operar o pescoço? Ele falou, para quem está 17 anos com o pescoço quebrado, que diferença vai fazer? Eu falei, então, 45 dias. Aí eu fui viver meus últimos 45 dias de vida. Por isso o nome do livro. Por isso o nome do livro. 45 dias. Meus últimos 45 dias, que isso aqui vai servir de presente para você. Ô, Rogério, obrigado, cara. Esse é o nome do livro. Meus últimos 45 dias. E eu fui ver meus últimos 45 dias. Quer que eu assine agora ou assino depois? Opa, pode assinar daqui a pouco na live mesmo. Conta a sua história, eu quero receber essa assinatura. Aí eu peguei e fui ver meus últimos 45 dias. E quando eu vivi os meus últimos 45 dias, quando eu voltei, foi muito engraçado que eu passei por coisas que eu achava que fosse presente de Deus para mim. Vou dar um exemplo. Nesses últimos 45 dias eu fui viajar com meu irmão 30 dias. Eu nunca tirei 30 dias de férias da minha vida. Eu viajei com meu irmão para Dubai, para o Catar, para Barcelona, Paris e Milão. Em Barcelona, o meu irmão na verdade, empresário de jogador de futebol. E na época ele agenciava 2 primos do Messi. E um belo dia a gente está tomando café da manhã no hotel e o Messi foi nos visitar. Então tudo isso que acontecia, esses detalhes, parecia que Deus estava me dando de presente. Nossa, que bacana. Então eu achava que realmente eu vou voltar. Você falava, eu não vou voltar. Não vai. Inclusive, no meu último dia, o que eu fiz? Eu fui, durante esse período, eu fui me despedindo das pessoas que eu gostava. E é muito engraçado que eu mudei totalmente minha maneira de encarar a vida. Por exemplo, eu não me preocupava com coisas negativas, eu não tinha tempo. Quando você tem somente 45 dias de vida, ouça o que eu vou falar, que é muito importante. Você não tem tempo para se preocupar com gente que fala mal de você. Você não tem tempo para ficar falando mal dos outros. Você não tem tempo de ficar reclamando da vida. O que você quer é poder aproveitar os últimos momentos com as pessoas que você ama, com as pessoas que te fazem bem. Então eu fui me despedindo das pessoas que eu amava, me faziam bem. O que acontecia? Por exemplo, eu cruzava com você, eu tentava rever com você coisas que a gente passou junto. Lembrando, vamos fazer de novo. Sabe aquelas lembranças bacanas? Então eu fazia isso com todo mundo. E falar, pô, sabe que você, foi maravilhoso tudo isso que a gente passou, né, meu? Sabe que você mora no meu coração, te amo muito, brother. E as pessoas achavam bacana e era legal que eu via, tipo, o sorriso, a emoção na face das pessoas. E só para eu entender, e as pessoas que estão assistindo também, quando você falava isso, nesse momento as pessoas não sabiam que você estava quase para morrer, vamos dizer assim. Você estava praticamente se despedindo. Nem minha família, ninguém sabia nada disso. Por quê? Porque para mim, na verdade, eu não estava triste, porque para mim a morte não é o fim, é o começo da vida eterna. Opa, para quem sabe da verdade, então, é isso aí. Eu ainda brinco e falo que as pessoas querem ver Deus, mas ninguém quer morrer. É verdade. Então eu estava... Quem está preparado? Eu achava que para mim tinha chegado a minha hora, e eu estava indo feliz da vida, porque eu falo, minha vida foi maravilhosa. Eu ainda, não que eu fui um exemplo, mas eu nunca fiz nada assim, não tenho passagem da polícia, nunca... fiz nada assim de muito errado. Não sou nenhum santo, mas nunca fui um pecador. Tá certo, tá lá. Enfim, aí engraçado que no meu último dia, o que eu fiz? Eu tinha me programado, porque minha cirurgia ia ser ali naquela região da Paulista. E a academia que me levantou foi a Biorritmo da Paulista. Que eu pensei, eu vou passar lá até para me despedir do pessoal, né? Porque foi a academia que me levantou.
E engraçado, cheguei na porta, encontrei com o Edgar Corona, que é o dono da academia, que hoje ele é dono da Smart Fit, tem mais de 800 academias, você nunca imagina que você vai encontrar com o dono da academia. Ainda mais numa das unidades. Ficamos batendo papo, eu fiz a mesma coisa, porque eu fui o primeiro professor da Biorritmo. Demos risada, revemos, tipo, todo o crescimento da academia. E depois, quando eu sentei para me despedir, para conversar com o pessoal, com os professores que trabalharam comigo, quem é a última pessoa a sentar comigo? Minha ex-noiva. Ex-noiva. Foi lá que a gente se conheceu. E aí, batendo papo, e eu sempre fui de querer ajudar as pessoas, dar conselho. Ela começa a chorar. Porque ela estava se separando do marido. Aí olhou para mim e falou: posso te falar uma coisa, Roger? Você foi o melhor namorado que eu tive, eu nunca te dei valor. Na minha palestra, eu falo, ali eu tive certeza que Deus estava me levando. Fala, agora eu vou embora, não. Eu ouvi até da ex-noiva que você foi o cara. Então, aí eu almocei, entrei em jejum, porque eu ia ser operado à noite. Fui pro hospital e achava que fosse o fim. Tanto que eu nem levei roupa pro hospital, nada. Foi uma turbulência de emoções dentro de mim, ao mesmo tempo que eu estava alegre. Porque eu falei, bom, eu acho que eu tive uma vida boa, tô deixando uma história bacana. E chegou minha hora. Então foi mais ou menos isso que aconteceu.